amigo internauta! Estou de volta com mais um vídeo aqui no canal Ufologia e Mistérios. Eu sou o ufólogo Renato Mota. Hoje eu quero falar para vocês um assunto muito legal que entra aí com os conhecimentos da transição planetária. Quando eu vi essa matéria, eu falei, nossa, dá para fazer um vídeo legal falando sobre isso um pouco. Sobre livre-arbítrio. Será que nós temos o livre-arbítrio? De acordo com a matéria aqui, fala assim, talvez isso não importe. Mas por que eles falam isso? Estaremos lendo e debatendo esse assunto aqui no canal Ufologia e Mistérios. Se você não me conhece, eu sou o ufólogo Renato Mota. Aqui você encontra os conhecimentos da transição planetária, ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo e os mistérios da humanidade. Torne-se membro do canal por apenas a partir de R$ 1,99. Tenha conteúdos exclusivos. Participe do Superchat, Super Stickers. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Também, nossa, falando rápido. Também participe também aí, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, para ficar por dentro sempre que estrear um vídeo novo. E muita informação legal aqui no canal Ufologia e Mistérios para você que está aí assistindo. Quero falar então a respeito disso. Para quem estuda espiritualidade, ouve muito falar disso, né? O livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio seria assim, você pode fazer o que você quiser. Teoricamente, não é ao pé da letra isso, tá? É assim, como se não existisse o que é certo, o que é errado. Isso depende da sua consciência. E lógico que é errado você ir lá, matar uma pessoa e, nossa, matei, mas não senti nada. Lógico que você está errado, isso aí é contra as leis da natureza, contra as leis da evolução. Isso não é correto. Mas estou falando assim no contexto mais leve do livre-arbítrio, entendeu? Do que você deve fazer como atitude, do que é certo, o que é errado. Coisas relacionadas ao seu dia a dia aí na sua vida. Então vamos ler e conversar em cima disso, que eu achei muito interessante. Quero ver qual a linha de raciocínio que eu faço questão de ler sempre com vocês, para estar conversando sempre aí, ó, em tempo real a respeito aí. Se vocês tiverem a sua opinião a respeito, pode deixar aí no chat também, tá bom? A crença é um tipo especial de poder humano. Augustin Fuentes, um antropólogo da Universidade de Notre Dame, afirma isso com eloquência em seu recente livro, em tradução livre, Por que acreditamos? Evolução e a maneira de ser humana. Em título de tradução livre, como eu falei. Ela, ou seja, essa crença, é a capacidade mais proeminente, promissora e perigosa que a humanidade desenvolveu. Escreve ele, o poder de ver, sentir e saber algo. Uma ideia, uma visão, uma necessidade, uma possibilidade, uma verdade, que não está imediatamente presente aos sentidos. E então investir total e autenticamente naquele algo para que ele se torne a sua realidade. Um grande exemplo disso, um exemplo que ele fala aqui, ó, é a ideia generalizada, intuitiva, de que temos o tal livre-arbítrio. Por que ele fala isso? Olha o raciocínio dele aqui. A maioria das pessoas cresce com a noção de que são, em certo sentido, responsáveis por seus pensamentos, por suas ações, porque, ao contrário dos animais, os humanos podem pensar sobre suas escolhas. Podemos refletir sobre tudo o que devemos fazer. E outras pessoas, sejam eles nossos pais ou juízes da Suprema Corte, podem nos responsabilizar. Isso é o que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre ter livre-arbítrio. Vou repetir para vocês aqui, para ficar bem claro isso aí. Ó. Um grande exemplo disso é a ideia generalizada e intuitiva de que temos o livre-arbítrio. Ou seja, a maioria das pessoas cresce com a noção de que são, em certo sentido, responsáveis por seus pensamentos e ações. Elas crescem achando que elas são responsáveis pela vida dela, pelas atitudes, pelas ações. Porque nós somos o contrário dos animais, porque nós pensamos, né? Nós conseguimos pensar antes de agir. Às vezes, lógico, agimos por impulso, mas na maioria das vezes nós temos essa possibilidade de parar para pensar e agir com calma. Não agir por impulso, nós temos que pensar e agir com calma. Mas só que, por outro lado,
outras pessoas, os humanos podem pensar sobre suas escolhas, mas também refletir sobre o que devemos fazer. Por exemplo, segundo eles, nossos pais ou juízes podem nos responsabilizar. Ou seja, nós podemos agir do que quisermos, fazermos o que quisermos da nossa vida. Só que as pessoas nos julgam a respeito disso. Mas primeiro é que você não tem que pensar que as pessoas pensam ou deixam de pensar. A vida é sua, você faz o que você quiser com a sua vida. Se você estiver se prejudicando, quem vai estar sendo prejudicado? Você mesmo. Você está prejudicando a sua saúde, você está prejudicando a sua saúde mental, física, se você está usando entorpecentes. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e mandou você usar entorpecente. Você usa porque você quer. Ou seja, você tem o livre-arbítrio para usar. E as pessoas vão te julgar. Olha, nossa, rapaz lá usa entorpecente. Isso sim é algo errado. Apesar de a pessoa ter o livre-arbítrio para usar a droga, mas ela sabe que está errado. Você tem o livre-arbítrio para escolher a faculdade que você quer. Você tem o livre-arbítrio para morar onde você quiser. Então, essas coisas são coisas que você pode decidir que influenciarão na sua vida. Mas são algo que assim, as pessoas não diretamente vão ficar se importando. Mas, como nós sabemos do jeito que é o ser humano, qualquer atitude que nós tomemos, principalmente, mesmo que seja para o bem, que eu acho que tem sempre que ser para o bem, como eu falei, a faculdade que você vai decidir, o caminho que você vai seguir. Tem pessoas, eu passei por isso, que querem decidir a profissão que você vai seguir. Tá? Você tem que pouco se lixar, desculpe o termo, porque a pessoa pensa ou deixa de pensar a respeito de tentar impor uma profissão que você quer seguir, por exemplo. Não, você faz o que você quiser. Você que vai viver o resto da vida naquela profissão. Adianta você fazer algo que você não gosta e ser infeliz a vida toda? Ou é melhor você fazer algo que gosta, enfrentar um pouco as pessoas falando, como sempre vão falar, mas pelo menos você tem um livre-arbítrio para escolher. Infelizmente, nós vemos pessoas que não usam o seu livre-arbítrio. Vivem a vida de outras pessoas. E isso não é bom. Eu falo isso até para mim mesmo. Lógico que eu estou também, todo mundo tem que estar nesse processo de se redescobrir. Descobrir que temos o livre-arbítrio para tomar qualquer atitude. Nós não temos controle da vida, do futuro, e muito menos da mente das pessoas, de familiares, amigos, pessoas no modo geral. O que conta é nós. Já viu aquela frase, nossa cabeça é a nossa maior sentença? Então, nós sabemos o que fazemos. Agora, se algo vai dar certo, se você está estudando para um concurso público que vai ser daqui a um mês, você não sabe se vai dar certo, mas você tem o livre-arbítrio para estudar, você tem o livre-arbítrio para ficar um mês estudando, como tem o livre-arbítrio para ficar um mês indo todo final de semana numa balada, numa casa noturna, por mais que esteja fechada agora, mas é só um exemplo, e não estudar. Você tem o livre-arbítrio para isso. Você tem o livre-arbítrio para ficar o dia inteiro assistindo televisão, se você quiser. Você tem o livre-arbítrio o dia inteiro para ficar assistindo uma série da Netflix. Não que não seja bom, lógico que é gostoso, mas tá bem, temos que saber dosar. Ou seja, nós temos livre-arbítrio para tudo, para todas as nossas decisões. E não se importem com que como fala que os juízes, né? As pessoas que são os juízes vão pensar, vão falar, não se importe, a vida é sua, você faz o que você quer. Sua cabeça é sua sentença, desde que seja algo para o bem, lógico, né? Isso é o que a maioria das pessoas quer dizer quando fala sobre ter o livre-arbítrio. Por exemplo, um cristão pode dizer que isso remonta a Adão e Eva, que abusaram de seu livre-arbítrio por Deus, ao comerem desafiadoramente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um ateu, por outro lado, pode dizer que simplesmente desenvolvemos o livre-arbítrio junto com outras habilidades cognitivas que nos distinguem de nossos primos e ancestrais mamíferos. Você também poderia dizer que tal coisa não existe, uma visão que parece cada vez mais na moda. A neurociência cognitiva é a mídia popular. Observa uma nova meta-análise. Tem apresentado a ideia de que o livre-arbítrio é uma ilusão, levantando a questão do que aconteceria se as pessoas parassem de acreditar no livre-arbítrio por completo.
É interessante essa pergunta, hein? Esse questionamento. O que aconteceria se as pessoas parassem de acreditar no seu livre-arbítrio por completo? Mas olha que interessante. Nós temos o livre-arbítrio para fazer o que quisermos. Mas o que segura para que não aconteça isso? Mesmo que as pessoas não acreditem no livre-arbítrio, mas mesmo você tendo o livre-arbítrio, existem as leis. As leis são criadas para isso. As leis são criadas não para nos limitar, não isso. Mas como sociedade, como humanidade, como civilização, vocês podem acompanhar aí na história aí da humanidade, diversas civilizações extraterrestres vieram aqui na Terra. E o que é uma das coisas que eles passavam para nós? Leis. Porque imagine, na época das leis de Moisés, né, que era olho por olho, dente por dente, então estava muito bagunçado o mundo. Aí veio aí a destruição através do dilúvio, que Deus não estava satisfeito. Aí teve também, além do dilúvio, também teve Sodoma e Gomorra, também Deus destruiu. Por quê? Fizeram mau uso do livre-arbítrio. Fizeram mau uso. Aí foi colocado o quê? Os seres extraterrestres. Olha como dá para conectar tudo, para vocês verem que legal. Não, temos que trazer as leis para eles. Não só os seres extraterrestres, como também o plano espiritual também. Os espíritos humanos mais desenvolvidos, os desencarnados, também passaram muito desse conhecimento. E esse conhecimento do livre-arbítrio é passado aí no Livro dos Espíritos, através de Allan Kardec, fala muito disso também. Foi passado disso também. Então, nós vemos que o livre-arbítrio é algo que sim existe, nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos que fazer bom uso desse livre-arbítrio. E um dos modos de controlar, no sentido assim de segurar nosso impulso, né, como seres ainda em evolução, são as leis. Então as leis estão aí para segurar, para que não fazemos coisas erradas ou agimos por impulso e depois aí se arrependermos e ficarmos com a consciência pesada, né? O artigo uma pré-impressão postada pelo psicólogo social da Universidade da Colônia, na Alemanha, Oliver e seus colegas investiga quase 150 estudos, com mais de 26 mil participantes, que procuram manipular a crença das pessoas no livre-arbítrio, para saber se acreditavam ou não no livre-arbítrio, afetando a sua moralidade. Cadê aqui? Essa não é uma questão teórica ou acadêmica ociosa. As crenças sobre o livre-arbítrio, diz Genschow, parecem afetar muitos comportamentos socialmente relevantes, como trapacear. Eles também estão na base de nosso sistema de justiça criminal, ajudando a justificar as formas retributivas de punição. A ideia de que as pessoas merecem ser presas, por exemplo, por cometerem certos crimes. Em oposição aos da reabilitação, que seria confinar e reformar pessoas até que elas podem reentrar novamente na sociedade com segurança. Alguns filósofos, como Saul, argumentaram que se desistíssemos do livre-arbítrio, as consequências seriam catastróficas. Por que ele fala isso? Os cientistas tentaram manipular as crenças do livre-arbítrio de várias maneiras. Um método comum está corroendo a plausibilidade do conceito, apelando para a natureza mecanicista da realidade. Você diz às pessoas que todo o seu comportamento é determinado pelas leis da natureza, sejam elas físicas, as leis biológicas ou psicológicas. Como poderia ser diferente? Se você rebobinasse o universo, acabaria fazendo todas as mesmas escolhas que fez da primeira vez. Você pode questionar essa perspectiva determinista trazendo à tona o papel do acaso, mas em uma inspeção mais próxima, isso também corrói a plausibilidade do livre-arbítrio. Porque como poderíamos chamar uma escolha de livre-arbítrio se ela surgisse da aleatoriedade, obra do acaso? Alguns, como o físico Max, acreditam que os neurônios são simplesmente grandes demais e que todos os efeitos quânticos
se cancelam em escalas muito menores que os dos neurônios. Mas mesmo que haja uma verdadeira aleatoriedade que afete as nossas escolhas, agir de uma forma ou de outra por causa de flutuações aleatórias nos campos quânticos não parece muito com o livre-arbítrio. Ou seja, não seria algo... De acordo com ele aqui, ele diz que não existiria então o livre-arbítrio, seriam combinações de coisas, por exemplo, na parte quântica principalmente aqui, seria uma combinação de fatores, de escolhas, que na verdade iria acontecer de um modo ou de outro. Então não existiria o livre-arbítrio. Seriam coisas aleatórias, mas que estão ligadas ao lado quântico da coisa. Ou seja, não iria acontecer nada aleatoriamente. Isso iria acontecer, você querendo ou não. Não sei se vocês já assistiram um filme, também tem no Netflix, eu estava assistindo esses dias, com Tom Cruise, Minotaur, que é assim, o filme, resumindo, ele se trata que eles conseguem ver um crime antes de acontecer e eles prendem a pessoa antes de cometer o crime. Só que daí eles começam a questionar, colocar em jogo se realmente isso iria acontecer. Porque se a pessoa tem o livre-arbítrio, não quer dizer que ela não poderia mudar de ideia e mudar o futuro. Eu acho que é um filme legal que dá uma reflexão muito boa sobre esse tema aqui. Será que realmente aquilo iria acontecer, como foi previsto? Ou ou esse tal livre-arbítrio, ou o próprio universo coloca diversas... Eu acredito nisso. Que todos os caminhos estão acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo. Eu estou estudando no momento de licenciatura em História. Então, tem um universo ali que eu estou já trabalhando na profissão como professor, ou dentro de um museu. Tem uma outra universo aqui que eu estou desempregado, que eu não consegui nada, que eu desisti da faculdade. No outro universo aqui eu mudei de cidade, mudei de país. No outro universo aqui eu, virei um mendigo. Nossa, pessimista, né? Eu penso lá embaixo. Não, só estou dando exemplos. Mas também tem coisa boa, tá bom, vou falar coisas boas também. Depois, também, de repente, eu me dei tão bem na minha profissão, ganhei aí um prêmio Nobel, olha, um prêmio Nobel na parte de História, no estudo X da arqueologia. Então, o que acontece? Todos esses futuros são reais. Todos esses futuros são reais. Todos estão acontecendo ao mesmo tempo, são reais. Os 5 são reais. Mas a própria lei da física quântica, do universo em si, todas essas coisas que acontecem, energia, nós materializamos. Então, nós vamos materializando um desses universos, desses futuros, dessas possibilidades, de acordo com a frequência que eu estou conectado nesse momento. Se eu tenho pensamentos pessimistas, autodestrutivos, lógico que eu vou puxando os futuros mais deprimentes, vamos dizer assim. Se eu sou uma pessoa positiva, estou de bem com a vida, procurando o autocrescimento, desenvolver a expansão de consciência, evolução, enfim, minha energia está conectada para aquele melhor futuro possível. Então, tudo é frequência, tudo é mente, tudo é energia. Então a física quântica fala muito disso, é muito legal ainda. Eu quero trazer alguém aqui que possa falar de física quântica no canal, falar bem mais sobre isso. Eu estou já entrando em contato aí, logo eu acho que vai dar certo que eu faço uma live aí. Esta essência da meta-análise de Genscher e seus colegas sugere que os defensores e detratores do livre-arbítrio podem estar dando muita importância ao que as pessoas acreditam. A crença ou descrença não parece afetar o comportamento individual de nenhuma forma, com o qual possamos nos importar. Manipular as ideias das pessoas sobre o livre-arbítrio, pelo menos em condições de experimentos, tem apenas um efeito pequeno e temporário. Em outras palavras, um ensaio persuasivo de anti-livre-arbítrio, o método mais eficaz encontrado. Não muda as crenças fundamentais das pessoas sobre o livre-arbítrio. Ele apenas as coloca em uma mentalidade temporária e leve diante do livre-arbítrio. A maioria das pessoas acredita naturalmente
no livre-arbítrio. Então, a maioria das manipulações estudadas tenta reduzir a crença nele, embora possa funcionar nos dois sentidos. Interessante, né? Não há evidências de que essas mudanças induzidas nas crenças tenha qualquer efeito sobre a moralidade, como comportamento antissocial, como a trapaça, conformidade ou disposição para punir. Também não há evidências definitivas contra tais efeitos. Então, por enquanto, parece que as crenças das pessoas no livre-arbítrio realmente não importam. Opa! Esta é uma conclusão basicamente bastante ousada, dado que as posições mais populares parecem ser o livre-arbítrio, ele existe e é fundamental para a ética. E o livre-arbítrio não existe. É eticamente importante para todos que reconheçam este fato. Aí fica as duas vertentes, né? O livre-arbítrio existe e é fundamental para a ética, e não existe e é eticamente importante para que todos reconheçam esse fato. Que interessante, né? Um bom exemplo da primeira visão vem do livro do Just, Somente Desertos, Debatendo o Livre-Arbítrio. Em título de tradução livre, né? Dos filósofos Daniel e Greg Caruso. Eles discutem se o livre-arbítrio torna as pessoas merecedoras de punição ou de elogios por suas ações, independente do bem que possam resultar de puni-las ou elogiá-las. Para dar um exemplo extremo, suponha que restassem 10 pessoas na Terra e uma matasse as outras 9. Suponha que não haja nenhuma razão para o futuro puni-la. Não há mais pessoas que ela poderia matar. Nenhuma outra pessoa para prender, fazendo desta pessoa, por exemplo, e assim por diante. Essa pessoa ainda merece ser punida pelo que ela fez? Interessante o raciocínio, né? Se não tem mais ninguém ali, quem puniria ela? Ela merece ser punida mesmo assim, porque ela era a última das 10 pessoas e matou as outras 9. Então, ela teve o livre-arbítrio para fazer isso, mas ela deveria ser punida? Interessante o raciocínio, né? O livre-arbítrio para Dennett é o que tornaria a resposta sim. Essa pessoa merece ser punida por causa do que escolheu fazer com sua própria vontade. O problema com isso, porém, é que a existência de livre-arbítrio agora depende de sua teoria da ética. Por exemplo, eu sou um árbitro. Agora, Por exemplo, sou utilitarista. Não acredito que a retribuição seja moralmente justificada. Portanto, por causa da minha teoria ética, não devo acreditar no livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio não deveria ter a ver com a natureza de uma pessoa, agindo suas propriedades psicológicas e sua relação com as leis do universo, e não se o utilitarismo é verdadeiro ou não, né? O neurocientista Sam disse em um episódio recente de seu podcast, ele fala o seguinte, para nós encerrarmos aqui. O livre-arbítrio é um problema permanente para a filosofia e a ciência por uma razão. As pessoas pensam que o vivenciam, eles sentem que eles o têm. Interessante, então, de acordo com esse filósofo, o livre-arbítrio é um problema permanente para a filosofia e a ciência. Por uma razão, as pessoas pensam que têm o livre-arbítrio e vivenciam ele. Eles sentem que têm o livre-arbítrio, eles sentem que eles o têm, eles sentem que têm o livre-arbítrio, eles pensam que têm o livre-arbítrio porque vivenciam. Mas afinal, então, o livre-arbítrio importa ou não importa, na sua opinião? Para quem estuda a espiritualidade, importa sim. Porque é aquilo que eu falei, nós temos o livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos da nossa vida, a atitude que quisermos, o caminho que quisermos tomar. Temos o livre-arbítrio para tudo, podemos fazer tudo. É quase ali como se não existisse o certo ou errado. Mas não que não exista. Você pode optar pelo certo, pelo errado, pelo verdadeiro, pelo falso, por um caminho ou pelo outro. Você tem o livre-arbítrio para fazer tudo isso. Mas, aí entra. Você
arca com as consequências de suas decisões. As consequências das suas decisões. Então o livre-arbítrio existe, mas de acordo com a atitude que você tem, do modo como você usa esse seu poder do livre-arbítrio, é a consequência que você vai ter. É o futuro que você vai ter, é o futuro que você vai escolher. Cada decisão da sua vida se baseia no cada segundo do que você faz hoje. Então, tem até uma frase muito legal do filme De Volta para o Futuro 3, no finalzinho, quando o Dr. Brown volta lá com a... Ai, como é que foi o nome dela? Esqueci o nome dela. Mas a mulher que conhece ela, ele volta e fala assim, nossa, mas você não... Como é que fala? O Dr. Brown, a namorada do Marty, pega, né, o papel que estava escrito ali, sou demitido. Dr. Brown, sumiu aqui o futuro. Por quê? Daí ele fala assim, o futuro não está escrito. O futuro depende do que você faz hoje. Então, ou seja, os futuros existem, mas todos ao mesmo tempo. Todas as possibilidades estão surgindo ao mesmo tempo. Todos os caminhos estão surgindo ao mesmo tempo. Todos estão ali. Todos. Você vai captar, vai seguir o caminho que você quiser de acordo com as suas atitudes de hoje. Então, use bem o seu livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser. Você é dono do seu futuro. Você é o dono da sua vida. Você é o responsável pelas suas escolhas. Então, use muito bem isso. Muito obrigado mesmo, gratidão. Gostei muito de falar sobre isso. Mais um conhecimento aí da transição planetária. Vamos falar isso a fundo ainda dentro da parte da espiritualidade em breve, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão. Seja bem-vindo, seja bem-vinda sempre ao canal Ufologia e Mistérios, onde você encontra conhecimentos da transição planetária, ufologia científica, ufologia espiritualista, os mistérios do universo, os mistérios da humanidade e muito mais. Obrigado mesmo, gratidão. E como dizia Buzz Lightyear, infinito e além.